Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos confrontos mais dramáticos e misteriosos do Evangelho de João. É um caso que, sério, por séculos deixou teólogos e leitores coçando a cabeça. Tenta imaginar a cena. Jesus está lá diante de uma multidão. Aí ele fala uma única frase. E a resposta? Não é aplauso não. A galera começa a pegar pedra do chão. O que ele poderia ter dito para provocar uma reação assim tão violenta? A acusação é pesadíssima. Blasfêmia. Mas o mais curioso é a defesa de Jesus. Ele cita um salmo que quase ninguém lembra, e é aí que o mistério fica denso de verdade. A resposta dele, de primeira, parece não ter pé nem cabeça. Então, bora vestir o chapéu de detetive. Vamos analisar as evidências dessa cena do crime para entender o que de fato estava sendo dito ali. E aqui está a peça-chave do quebra-cabeça, a defesa de Jesus. É uma citação direta do Salmo 82. Eu disse, sois deuses. Peraí, como é que essa frase poderia defender alguém da acusação de se fazer Deus? Parece até que piora a situação, né? Ok, vamos começar pelo suspeito óbvio. Ou seja, a explicação mais comum que a gente ouve por aí para essa passagem. Essa interpretação, que a gente pode chamar de visão mortal, basicamente diz que Jesus argumentou o seguinte: pera lá, pessoal, se a própria Escritura chama pessoas normais, juízes ou até todo o povo de Israel de deuses no sentido figurado, por que o escândalo quando eu digo que sou o Filho de Deus? Só que é aí que a coisa não faz sentido. Dá uma olhada nessa contradição. Se o argumento de Jesus fosse só para se colocar no mesmo nível de todo mundo, por que a reação foi pegar pedras? Não faria mais sentido eles pensarem, ok, justo. Pois é, a teoria do suspeito óbvio deixa um monte de pontas soltas. Ela meio que diminui a mensagem principal do Evangelho de João, não justifica a reação violenta da galera e, o mais importante, passa por cima do significado original daquele salmo. Então, para resolver esse mistério, a gente precisa fazer o que todo bom investigador faz: voltar para a fonte. Vamos mergulhar no Salmo 82, mas tentando enxergar com os olhos de quem viveu naquela época. E a pista principal está numa única palavrinha hebraica, Elohim. O truque aqui, dependendo do contexto, Elohim pode significar Deus, o Deus único de Israel, ou deuses, no plural, falando de outros seres divinos celestiais. E essa flexibilidade da palavra é a chave de tudo. Logo no primeiro versículo do Salmo, a gente é jogado para um cenário completamente diferente. Não é um tribunal aqui na Terra, é tipo uma assembleia celestial. Presta atenção, Deus, que é Elohim, está julgando no meio dos deuses, que também é Elohim. Ou seja, o Deus Altíssimo no meio de seres divinos menores. Isso muda completamente a perspectiva. E essa cena do Salmo 82 não é algo aleatório. Na verdade, ela é uma janela para a gente espiar um conceito incrível do mundo antigo israelita, o chamado Conselho Divino. Dá para pensar nisso como uma espécie de corte celestial. Na Bíblia hebraica, quando aparece o termo filhos de Deus, quase sempre está se referindo a esses seres divinos, não a seres humanos. Eles seriam o conselho celestial de Yahweh, com a tarefa de administrar as nações. E aqui vem um detalhe crucial. Essa ideia de ter um status divino, de corregência, não era para todo mundo de jeito nenhum. Era uma linguagem exclusiva aplicada ao rei de Israel, que era visto como representante de Deus na terra. Não era um status que uma pessoa comum pudesse simplesmente reivindicar. Ok, agora que a gente tem essa nova peça, essa nova evidência, vamos voltar para a cena do confronto. Vamos ver o que Jesus estava realmente querendo dizer. Então, quando Jesus cita, vós sois deuses, ele não está dizendo, eu sou só mais um como vocês, humanos. É exatamente o contrário. Ele está se alinhando com quem recebeu essa frase lá no Salmo, os Elohim, os membros do Conselho Divino. Olha só essa comparação. Quando a gente coloca as duas teorias lado a lado, fica muito claro. A interpretação dos seres divinos faz tudo se encaixar. A teologia de João, o contexto original do Salmo e, o mais importante, a reação de fúria da multidão. O caso finalmente começa a fazer sentido. A verdadeira jogada de Jesus foi essa. Ele estava dizendo, a minha identidade não é humana. Eu não sou só um homem. Eu faço parte daquela realidade divina que as próprias escrituras de vocês descrevem. Ele estava basicamente usando o argumento deles contra eles mesmos. E aí ele vai além. Ele não só se coloca nesse conselho como se coloca acima dele, como o Senhor corregente, um com o Pai. Ele não é apenas um dos Elohim, ele é o Senhor dos Elohim.
Então, no final das contas, o que a gente conclui dessa investigação toda? Essa interpretação fecha o caso. Primeiro, ela explica a fúria da multidão, porque se dizer corregente de Deus era sem blasfêmia. Segundo, ela reforça toda a teologia de João sobre a identidade divina e única de Jesus. E terceiro, ela respeita o que o Salmo realmente significava na sua época. A defesa de Jesus no fim não era uma desculpa esfarrapada, mas uma declaração corajosa de quem ele realmente era. E esse caso todo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? E se a chave para a gente entender de verdade o que aconteceu aqui na Terra, nos Evangelhos, for olhar primeiro para a realidade celestial que estava por trás de tudo isso?